Olá, dragzinhos e dragzinhas! Voltei com mais um plantão do Café com Trans. Aqui, hoje eu estou tomando meu cafezinho com leite de avelanas, com leite de avelã. Ai, é maravilhoso, fica tão gostoso o café com leite de avelã, gente, que vocês deviam provar. Vamos fazer um plantãozinho bem rápido, porque eu tenho uma coisa para mostrar para vocês aqui, que é isso aqui, ó. Por quase 5 minutos, o Jornal Nacional escancarou uma triste realidade. Uma sequência de retrocessos nos direitos das pessoas trans. No Reino Unido, nos Estados Unidos e no Brasil e no mundo afora. Um verdadeiro show de horrores para quem é trans e para quem carrega o mínimo de empatia. Estamos caminhando rumo a um cenário cada vez mais sombrio. Estabeleceu diretrizes mais restritivas para terapias e cirurgias de mudança de gênero. A resolução muda o protocolo que vinha sendo adotado desde 2020 para pessoas transgêneras, que não se identificam com o sexo de nascimento. O Conselho Federal de Medicina proibiu o uso de bloqueadores hormonais em menores de 18 anos. São remédios que interrompem a produção de hormônios e adiam as mudanças físicas da puberdade, como a menstruação e o desenvolvimento de mamas, pelos e alterações de voz. Antes, o tratamento ocorria em caráter experimental em crianças ou adolescentes transgêneros. Olha como isso é muito perigoso e muito tendencioso. Nós estamos falando de bloqueadores de hormônios. Aí a Globo vem e reforça que o tratamento era em caráter experimental em criança. Gente, criança não tem hormônio para bloquear. A gente não pode permitir que pessoas deturpem a realidade para espalhar fake news. A criança entra na puberdade com 12 anos, né? Algumas têm um atraso disso e atingem a puberdade aos 14, aos 16 anos. Então, a pessoa quando tem 18, ou melhor, 12, 13, 14, que não é mais uma criança. A gente tem que parar de aceitar as pessoas espalharem fake news, porque isso dá munição para as pessoas que vivem. Existem pessoas, tá? Isso que eu falo agora é bem sério. Existem pessoas que vivem para atacar a comunidade trans, não só no Brasil. A gente viu aí, vai ver aqui também agora na frente, no Reino Unido, no Canadá, nos Estados Unidos. Então, isso dá munição para essas pessoas que vivem em cima de pautas trans, para atacar a comunidade trans. São Paulo, eu queria me recordar de São Paulo, teve o deputado mais votado de todos os tempos, que fez toda a campanha dele atacando a comunidade trans. Ele não tem um projeto de lei para a população, para o trabalhador, para a pessoa que pega 2 horas de condução, para quem trabalha 6 por 1, 6 dias e folga 1 na semana, para quem, sabe, para mãe solteira. Ele tem tantos problemas para se preocupar, mas a campanha dele, o tal do Pavanato, foi toda em cima de atacar a comunidade trans. Eu não consigo acreditar como uma pessoa dessa é a mais votada. São Paulo não tem problema de segurança, São Paulo não tem problema de transporte, né? O transporte de São Paulo é maravilhoso. A gente vê os trens aí atolados lá nas estações do centro ali, Brás, Barra Funda, é um caos. Mas aí as pessoas não estão preocupadas com melhorar o transporte público, com a segurança de poder caminhar nas ruas. Ó o que aconteceu com a menina de Cajamar, né? Que andava numa rua que não tinha iluminação, não tinha uma câmera de segurança. Então, quer dizer, esses problemas todos que a gente tem aí no Brasil não são urgentes, não. O que é mais importante é você eleger um político que vai tirar as pessoas trans de dentro do banheiro. Vai atrapalhar o processo de readequação do nome da pessoa trans no documento.
Olha o nível de onde a gente chegou. A realização de cirurgias de transição de gênero com efeito esterilizador só a partir de 21 anos. São procedimentos que removem, por exemplo, o útero e os ovários. Antes, a idade mínima era de 18 anos. A terapia hormonal cruzada subiu de 16 anos, no mínimo, para 18. O tratamento usa hormônios sexuais para promover mudanças físicas compatíveis com a identidade de gênero, a forma com que a pessoa se identifica. Segundo o Conselho Federal de Medicina, estudos mostram que houve um aumento de casos de arrependimento pós-transição. Tem desde aquele que eu fiz questão de colocar ali na revista Lancet, que mostra uma taxa de arrependimento baixa, de 2%, até estudos que mostram taxas de arrependimento de 30% a 40%. Sem nenhuma sombra de dúvida, a taxa de arrependimento e de destransição, tanto em estudos que mostram menores taxas ou maiores taxas, elas vêm tendo um aumento muito grande nas últimas poucas décadas, nos últimos. Não está tendo um aumento. O que acontece é que agora nós temos mais pessoas e mais políticas públicas voltadas para isso, iluminando isso, falando, discutindo sobre isso. Então é óbvio que vão aparecer algumas pessoas que acreditam ser alguma coisa, e aí no meio do processo fala, não era bem isso que eu queria. Mas isso sempre existiu. A travesti não é uma como esse povo da direita ousa falar por aí, que travesti e transexual é uma coisa da cultura woke, que isso é novo, isso é... Não, eu estou aqui há vídeos e vídeos e vídeos debatendo com vocês. Travesti e transexual sempre existiu na época do cristianismo, lá junto com Jesus Cristo, tinha uma travesti. Tem na Índia, tem o vídeo aqui falando das hígras na Índia, tem vídeo aqui falando das travestis lá nos países muçulmanos. Então, a travesti, a transexual sempre existiu. Mas agora que nós estamos com olhos, né, dando chance, oportunidade para esse público, vão aparecer pessoas que querem fazer destransição, porque sempre tiveram pessoas que fizeram destransição. Foram, por algum impulso, por algum equívoco, decidiram transicionar e daí elas se cansam e falam, não é isso. Na hora que você vê que você não tem trabalho, que você não tem emprego, que você não é tratada como gente, que ninguém na rua vai te dar um abraço, ninguém vai te cumprimentar, todo mundo vai te tratar como um objeto sexual, se a pessoa não estiver muito segura, muito certa do que ela quer da vida dela, ela vai acabar, opa, peraí, é melhor eu voltar mesmo, né? Como aconteceu aí com alguns influencers bem famosos, é melhor que eu volte, porque pelo menos se eu viver como um gay afeminado, que bota uma peruca, que põe um vestido, um salto alto de vez em quando, né? Quando eu sentir vontade de me montar, eu me monto. Mas pelo menos eu vou ter um trabalho, eu vou andar na rua, as pessoas não vão atacar pedra, não vão me tratar como um bicho, como um ET, como uma capivara, porque não são todas que estão preparadas para aguentar isso. É óbvio que vão ter destransições. Vocês fazem questão de tratar a gente como bicho? Anos. A Associação Mães pela Diversidade e a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais enviaram pedidos para investigação da resolução. O Ministério Público Federal no Acre aceitou um deles e vai apurar a legalidade do texto. Quer saber quais foram os fundamentos técnicos e jurídicos usados para estabelecer a nova norma. Ela retrocede em direitos já alcançados. Até o ano de 2018, nós éramos tratadas como uma doença mental. O transexualismo, com o final da palavra ismo, que vem de doença, né? Só caiu em 2018. Em 2018, a gente parou de ter um CID para uma doença. Então, é claro que a gente está ganhando os nossos direitos, a gente está brigando, tendo as nossas lutas, e aí os holofortes e todas as pessoas vão virar para ficar olhando para a gente. E vão acontecer casos de transição, é normal que isso aconteça. Sempre aconteceu. Quanto mais vocês
discriminarem e tratarem nós, as travestis e transexuais, como um terceiro sexo, uma terceira classe, né? Um grupo marginalizado, isso vai acontecer, porque não são todas que têm estrutura psicológica para lidar com isso, esse rechaço que a sociedade tem pela gente. De que ela, de certa forma, restringe o acesso à saúde da comunidade trans e travestis. Foi um processo arbitrário de não escutas das pessoas e das instituições que deveriam ter sido consultadas, mas também que vai incorrer em um processo de não atender às questões que aparecem via ciência, né, com as evidências baseadas em uma medicina que se baseia em evidências muito mais atuais. Os médicos que descumprirem a resolução podem sofrer advertências e até ter o registro profissional cassado. A deputada Erika Hilton, do PSOL, afirmou ter sido vítima de transfobia por parte do governo americano. Erika Hilton é mulher trans, mas recebeu visto de entrada nos Estados Unidos com registro de gênero masculino. Ela disse que é reconhecida como mulher em toda a documentação brasileira, que fez a indicação ao solicitar o visto e que levou o caso ao Itamaraty. Eu não acho que se trata apenas da violação dos direitos da deputada Erika Hilton ou de uma indivídua, uma cidadã transexual brasileira. Eu acho que se trata da violação dos nossos documentos, uma violação dos direitos das pessoas trans, uma violação da jurisprudência do Brasil e uma interferência direta dos Estados Unidos nas nossas documentação. A deputada Duda Salabert, do PT, do PDT, que também é mulher trans, disse que sofreu o mesmo tipo de discriminação por parte do governo americano e que vai apresentar denúncia ao Itamaraty. A embaixada americana declarou que a política dos Estados Unidos é reconhecer dois sexos, o masculino e o feminino, e considerá-los imutáveis desde o nascimento. O Ministério da Justiça do governo de Donald Trump abriu um processo contra o estado do Maine que permite a participação de mulheres trans em eventos esportivos femininos. Uma postura que contraria a decisão de Trump. A governadora do Maine declarou que o processo é parte de uma campanha para pressionar o estado a ignorar a Constituição. E a Suprema Corte do Reino Unido concluiu que a definição de mulher, segundo a lei britânica, se baseia no sexo biológico. A decisão foi unânime. A medida permite que estabelecimentos barrem mulheres trans em locais reservados para o sexo feminino, como banheiros, por exemplo. A Anistia Internacional criticou a decisão e afirmou que haverá consequências preocupantes. A Suprema Corte declarou que a lei continua protegendo pessoas trans de discriminação. Uma resolução do Conselho Federal de Medicina estabeleceu diretrizes mais... É isso. Eu fiquei muito chocada com essa onda de transfobia e com essa onda de acontecimentos negativos que a gente, enquanto comunidade, está sofrendo, principalmente no Brasil, né? Sinto muito por minhas amigas, minhas conterrâneas, as minhas paisanas que ainda estão aí, né? Que vão agora começar, esse ano vai ser bem pesado para a gente, mas eu estou aqui de longe e no que for possível... eu vou estar lutando e brigando com vocês para que a gente mantenha os nossos direitos. Eu queria saber se você, que está assistindo esse vídeo, tem algum comentário para fazer. Deixa aquele like bem gostoso aqui embaixo. Põe pelo menos um emoji para dar uma engajadinha aqui na musa. Se você não tiver inscrito no canal, se inscreve. Aproveita e se inscreve, que a gente tem vídeo aqui toda semana, debatendo todos os assuntos ligados à transexualidade. E a gente se vê no próximo vídeo. É isso, um beijo e até o próximo. Tchau!